Olá! Neste vídeo vamos trabalhar com a Pandasflix, uma empresa de streaming, juntando pandas, lógica e um pouquinho de strings. A Pandasflix está criando um sistema de sugestão de filmes. O usuário pode escolher o gênero principal, se o filme é bom ou ruim, uma pontuação de 0 a 10, e se o filme é longo ou curto. É obrigatório escolher o gênero, mas se um dos outros critérios for deixado em branco, você não vai precisar selecioná-lo no banco de dados. Por exemplo, se o usuário escolheu comédia, mas ele deixou a nota do filme em branco e só preencheu a duração curta, o programa vai procurar comédias com menos de 120 minutos e não vai nem precisar fazer o filtro se o filme é bom ou ruim. Se houver mais de 5 filmes com esses critérios, você deve somar todas as durações e imprimir essa frase. Se você quer ver todos os 28 filmes, passará 1.256 minutos na frente da TV, por exemplo. Nesse caso, o sistema vai perguntar se o usuário quer ver todos os títulos. Se ele quiser, ele vai mostrar todos os 28 filmes. Se não, você deve mostrar apenas os 5 primeiros classificados pela pontuação do IMDb e calcular a média desses 5 títulos. Se houver até 5 filmes, você simplesmente mostra os filmes sem mensagem nenhuma. Mas se não houver nenhum filme a mostrar, imprima a mensagem "não há filmes com esses critérios". Então chega de papo e vamos para o Python. Aqui a gente tem a ordem dos passos que a gente tem que executar para fazer esse programa. Primeira coisa, obviamente, importar a base de dados. A segunda coisa é obter o gênero que a pessoa quer assistir. Se o gênero estiver vazio, vou mandar mensagem de erro. Se não, eu vou fazer os outros filtros. Depois que eu fizer todos os filtros, eu vou contar o número de filmes e, se houver mais de 5 filmes, eu vou mostrar a mensagem e perguntar se ele quer ver todos. Se ele quiser ver todos, mostro todos. Se não, eu vou classificar pela nota do IMDb e calcular a média dessas 5 notas e vou mostrar os 5 filmes. Se houver até 5 filmes, entre 0 e 5, eu vou mostrar todos. E se não houver filme nenhum, eu vou mostrar a mensagem final. Então, eu vou pegar esses 3 primeiros itens aqui e já colocar para a gente ver o que a gente está fazendo. Então, já vou colocar aqui essa primeira linha aqui. Eu estou importando a base de dados. Eu sempre recomendo, quando você trabalha com uma base de dados que você não conhece, antes de começar a fazer o resto do programa, dá uma olhadinha o que tem dentro dela. E como é que a gente faz isso? É dando o display para ele trazer todas as colunas e todas as linhas. Então eu consigo aí ter uma boa ideia do que está acontecendo. Então, já que a gente já conhece um pouquinho da base, vamos obter o gênero pelo usuário. Então aqui eu vou criar uma variável chamada gênero, input gênero, e aqui eu já vou fazer a minha verificação e os meus filtros. Então eu vou até tirar aqui e colocar filtros, que é a principal parte aqui do item 3, mas vou colocar if o gênero é igual a vazio. Eu já vou dar a minha bronca print. Gênero dos filmes é obrigatório. Aqui, então, se eu não tenho nada, né, se o meu gênero está vazio, eu vou dar a bronca. Se não, agora eu vou começar a fazer os filtros. E o primeiro filtro que eu vou ter que fazer é do próprio gênero. Então, eu já vou colocar aqui que movies é igual a movies.lock, abro o colchete, movies, vou escolher aqui a coluna de onde eu quero filtrar. Eu tenho essa daqui, a main genre, então eu vou colocar entre aspas, main genre. E eu vou pegar os filmes onde nesta coluna está o que eu escrevi no campo gênero. Aqui já é interessante você dar uma testadinha. Então eu já vou dar um display aqui de movies para ver o que está acontecendo. Então quando eu dou enter, ele pede o gênero, as categorias estão em inglês, então eu dou enter e aqui ele está me mostrando, por exemplo, só as comédias. Se eu rodo de novo e coloco action, por exemplo, ele vai me mostrar só os filmes de ação. Então eu sei que o meu filtro, pelo menos o primeiro deles, já está funcionando. Agora eu tenho que pegar então a nota que o usuário quer. Então eu vou colocar aqui input nota mínima. E vou também colocar a duração, input duração.
curto, longo. E vou verificar se o meu usuário colocou algum dado nesses dois campinhos. Então, se a nota for diferente de vazio, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer o filtro. Se tiver vazio, eu não vou fazer absolutamente nada. Existe um detalhezinho para a gente trabalhar aqui na nota. Lembra sempre que o que sai do input é uma string. E o que eu tenho aqui em matéria de nota é o score do IMDb, que é a última coluninha aqui, né? Então eu tenho esse score. Esse score é um float. Então, se eu tentar fazer uma comparação entre uma string e um float, não vai dar muito certo. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é converter essa nota para um inteiro ou para um float. Vamos deixar, por enquanto, aqui no inteiro. Claro que se o usuário colocar um texto, sei lá, escrever abobrinha na nota, quando o Python tentar passar por aqui, ele vai dar erro, porque ele não vai conseguir converter a palavra abobrinha em um número inteiro. Então, aqui a gente, assim como todos os outros exercícios com que a gente trabalha aqui no canal, a grande maioria, a gente está supondo que o usuário vai preencher corretamente o dado, preencher somente números, por exemplo. Então eu estou com essa suposição. Se você quiser saber como é que a gente poderia validar, fazer um tratamento disso, deixa aqui no comentário que eu preparo um vídeo só para isso. E aqui eu vou movies igual a movies.lock, aqui a gente vai fazer o filtro normal, então movies, o nome da coluna é IMDb score, atenção aqui a grafia, se você por acaso errar na grafia, ele vai avisar para você. E eu vou verificar se existem filmes com uma nota maior ou igual daquela que eu indiquei. Então eu vou colocar aqui a nota. Podemos fazer mais um filtrozinho. Então vamos lá, vou colocar comédia e vou colocar a nota mínima 6, por exemplo. E vou deixar a duração em branco, porque por enquanto a gente não precisa dela. Então a gente pode dar uma olhada aqui e verificar que todos os itens aqui que estão selecionados, né, pelo nosso filtro, estão com nota acima de 6. Se você acha que é uma grande coincidência, vamos aumentar um pouquinho essa nota e vamos colocar comedy. E vamos colocar, por exemplo, nota 8, eu vou deixar a duração vazia. E aqui novamente a gente pode dar uma olhadinha e verificar lá no final que todas elas são iguais ou maiores do que 8. Então, o nosso filtro está funcionando. A gente vai fazer a mesma coisa agora com a duração. Mas aqui, ao invés de verificar se a duração está vazia ou não, a gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais específica. Se a duração for igual a longo, palavra longo, eu vou fazer o meu filtro igual a movies.lock, abre colchetes, movie, entre parênteses, duration. E aqui eu sei que filmes longos têm 120 minutos ou mais de duração. Mas eu posso também verificar especificamente o curto. E que eu sei que, no caso de curto, são filmes com 120 minutos. Aí você pode perguntar, mas e se a pessoa escrever abobrinha? Se a pessoa escrever abobrinha, como o sistema não reconhece, né, essa categoria para duração, então eu simplesmente vou ignorar e não fazer absolutamente nada com isso. Próximo passo é verificar quantos filmes eu tenho. Então eu vou até criar uma variável aqui para a gente ficar com uma visualização melhor dos valores. Então eu vou colocar aqui o cálculo de quantos filmes sobraram, né? Qual é o tamanho do meu data frame. E vou agora para saídas, né? Então, if total de filmes for maior do que 5, se eu tiver mais de 5 filmes, eu vou calcular a duração, porque eu já tenho aqui o total, né, a quantidade de filmes, então eu vou colocar aqui total duração é igual a movies, duration, e eu vou somar a duração de todos esses filmes filtrados. Então eu vou colocar aqui o sum. E vou colocar a mensagem. Se você quiser ver todos os
filmes, né? Então vamos lá. Quais são os filmes? Coloca str para transformar um número em uma string. Então aqui é o total de filmes. Filmes passará tantos minutos, né? Então str agora é o total da duração. Total duração, minutos em frente ao sofá. Então, vamos novamente fazer um teste. Gênero comédia, nota mínima 6, duração longo. Eu acho que não vai ter muitos filmes com essa... Até que tem. Então, a duração aqui ó, é de mais de 120 minutos. Mas antes de entrar aqui no display, ele deu o print para mim. Se você quiser ver todos os 37 filmes, passará 4.789 minutos em frente ao sofá. Aqui eu também tenho que perguntar para o usuário se ele quer ver todos os filmes ou não. Ou seja, se eu vou mostrar essa lista completa ou não. Então eu vou colocar aqui, ver todos, inputs, deseja ver todos os títulos, sim ou não. Se ele quiser ver todos, if ver todos igual assim, eu vou colocar o que a gente tem feito até agora. Eu vou fazer o display de todos os filmes. Mas se ele não quiser ver todos, eu vou pegar os 5 melhores. Então, como é que a gente faz a ordenação? Eu vou usar o movies igual a movies, vou fazer uma cópia, né, do meu data frame, mas vou aqui fazer um sort values, que é a classificação, a ordenação de uma ou mais colunas ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou ordenar a IMDb score do menor para o maior ou do maior para o menor. Aqui a única palavra que ele aceita é o ascending, né? Então é ascendente, o ascendente é do menor para o maior, mas eu quero ao contrário, então eu vou colocar igual a false. Se fosse para ser do menor para o maior, eu colocaria true aqui. E vou separar os top 5 aqui que ele quer. Eu vou separar aqui que os top 5 são movies, que é a minha lista, head, e são os 5 maiores, que são os 5 principais aqui de cima. Vou dar um display desse top 5 e vou imprimir que a média dos filmes é de STR, que é um número, e aí eu vou calcular a média das notas desses 5 filmes. Então eu vou selecionar top 5, a coluna IMDb score e vou calcular a média. Esse conjuntinho aqui, ó, ele é muito parecido com esse daqui, ó, de cima. Então eu estou pegando o nome do data frame, eu estou pegando uma coluna e eu estou dizendo o que eu quero fazer com essa coluna. Nesse caso, eu estou querendo calcular a média. Então, vamos rodar aqui de novo. Gênero, comédia, nota mínima 6, curtos. Aqui eu tenho 390 filmes. Quero ver todos os títulos? Por exemplo, se eu não quiser, ele só vai me mostrar o quê? Os primeiros 5 com a média das notas, e se a gente olhar, são realmente as principais notas aqui de comédias curtas. Agora vamos tratar os outros cenários. Aqui é se eu tenho um total de filmes maior do que 5. E se eu tiver entre 0 e 5? Então eu posso colocar aqui elif, total filmes maior do que 0. A pergunta aqui é por que eu não preciso verificar maior do que 0 ou menor ou igual a 5, tá? Aqui é o seguinte, quando a gente faz um if e o Python descobre alguma coisa verdadeira, então, por exemplo, ele está passando aqui dentro desse if e aqui a gente encontrou um cenário em que o total de filmes é maior do que 5. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele executa o que está aqui dentro e ignora todo o resto do if. Então, ele vai pular tudo isso e vai continuar o programa lá para baixo. Então, se o Python
caiu aqui, ou seja, elif total de filmes é maior que 0, ele já sabe que não é maior do que 5. E por que não é maior do que 5? Porque isso daqui foi falso. Vamos dar um exemplo mais tangível. Se eu tenho 4 filmes, essa verificação aqui é falsa. Então, se ela é falsa, o Python já sabe que esse número não é maior do que 5. Então, aqui é como se ele estivesse fazendo i total filmes menor ou igual a 5. Tá? Por que a gente não precisa escrever isso? Porque ele já pressupõe, ele já aprendeu, né? Ele já sabe que não é maior do que 5, porque se fosse, ele teria executado aqui a primeira parte. Agora, está errado escrever dessa forma? Não, de forma alguma. Então, na dúvida, pode colocar. Mas se você se deparar um dia com uma linha de programação dessa forma, não se assuste, não é um erro, né? A pessoa está realmente fazendo essa validação, mas aproveitando a validação anterior. Se for maior do que 0, eu vou só dar o display movies. E se eu não tiver nem maior do que 5, nem maior do que 0, significa que eu tenho 0 ou menos, né? Menos não vai ser possível, que a gente não vai ter uma seleção negativa aqui, mas eu posso ter 0. Então eu vou imprimir, não há filmes com estes critérios. Então, quando eu rodo, se eu colocar, por exemplo, filmes de terror com nota acima de 9, mesmo que eu dê vazio no curto e longo, realmente é muito difícil encontrar um filme de terror que tenha uma classificação assim muito alta pelos usuários. Tá? Mas se você colocar mesmo um filme de horror com nota mínima 7, vamos ver se aparece alguma coisa. Temos aí 16 filmes, aí eu posso escolher que eu quero ver todos, não quero ver todos. Então dá para fazer vários testes. Você pode tentar incrementar esse código verificando se o usuário colocou os dados corretamente ou criando uma lista de categorias para ele escolher, ou mesmo fazendo, ao invés de a gente escolher os 5 melhores filmes da lista, você poderia criar uma variação desse exercício, fazendo com que o sistema escolha randomicamente 5 filmes e não obrigatoriamente os top 5, né, daquela lista. Se você tiver qualquer dúvida nessas variações ou quiser que a gente faça junto com vocês, deixe aqui nos comentários e aproveite para conhecer os outros desafios do Python no canal. Um grande abraço e até a próxima!